Para quem não me conhece, meu nome é Aline Barreiro, sou nutricionista oncológica e eu tenho como missão ensinar nutricionistas a ajudarem pacientes oncológicos de forma segura, se tornando referência na área e até mesmo conquistando a sua estabilidade financeira. E hoje eu vou abordar um tema que eu vi que muita gente se interessou quando eu coloquei a enquete, que era como se tornar referência, né? Como se destacar na oncologia dentro de um hospital. Como se destacar nessa área atuando num hospital? Eu vi que muita gente ficou interessada nesse tema. E apesar de eu já ter trabalhado na área hospitalar, por muito tempo, aliás, né, a minha residência, eu fiz residência, para quem não sabe, no Hospital Sírio-Libanês, depois disso voltei para minha cidade, trabalhei também num hospital aqui de Santos, mas eu falei, não vou contar só da minha experiência. Na verdade, hoje eu quero que outra pessoa seja estrela dessa live. Eu falei, eu vou trazer outra nutricionista, uma nutricencial, como eu costumo chamar carinhosamente os nutricionistas do meu treinamento Nutrição Oncológica na Prática, Amanda Marques, que trabalha na área hospitalar e é minha nutri lá do treinamento. Então, para ela compartilhar com vocês como que trabalhando na área hospitalar ela conseguiu ter um outro olhar para os pacientes oncológicos, conseguiu ajudá-los verdadeiramente e conseguiu também se destacar com o seu conhecimento e com a sua atuação. Olá! Oiê! Boa noite, Amanda! Seja muito bem-vinda! Obrigada. Boa noite, Aline. Boa noite, todo mundo. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Foi. Pessoal, comentem depois se a imagem da Amanda tá boa, né? Para mim aqui tá tudo certo, mas às vezes, né, a internet oscila. O Comentem aqui áudio para tá nós. bom? Tá tudo bem? Acho que agora foi. Tudo certo. Amanda, queria estar te agradecendo novamente por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouquinho da tua história, né, do teu conhecimento, da tua forma de atendimento. Estou muito feliz de estar recebendo você aqui, viu? Bragina, obrigada eu pelo convite. Adorei. Já tô a gente conversar bastante. Legal, Amanda. Queria, por favor, que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, contasse se você, bom, já acabei adiantando, né, que você atua na área hospitalar, então com certeza formada você é, mas queria que você contasse um pouquinho sobre a tua formação, né, se você tem título de especialidade em oncologia ou não, se na área hospitalar você acaba se deparando com pacientes oncológicos. Se apresenta, por favor, para nós. Bom, sou formada, já tô no 5º ano de formada e faz 3 anos e meio, basicamente, que eu trabalho na área hospitalar. Fiz uma pós-graduação em nutrição clínica. Assim, um ano após que eu saí da faculdade, né? Que é aquela básica, digamos assim, né? Que para entrar em hospital, às vezes eles pedem, então eu falei, vou fazer em clínica. E hospital foi o que eu sempre quis. Eu sempre gostei muito dessa área hospitalar e desde a faculdade eu gostei muito dessa área de oncologia. Só que eu comecei a trabalhar em um hospital que não tinha esse foco, né? Não tinha atendimentos oncológicos, nem quimioterapia, então eu não tinha muitos pacientes assim para atender à beira-leito. E aí eu fiz essa pós em clínica e pós-graduação em clínica é uma coisa mais generalista, digamos assim, né? Você não tem tanto foco, ênfase em tal coisa. Você aprende oncologia, você aprende terapia nutricional, você aprende hepatopatias, enfim. Fiz essa pós e comecei a pensar, né, em uma oncologia, mas ainda fiquei mais na minha, digamos assim. E aí, esse ano, comecei a trabalhar em um hospital que atende pacientes oncológicos, que faz quimioterapia, faz tratamento, e aí foi o meu paraíso, né? Eu falei, estou feita, agora sim. E aí eu comecei com a ideia de fazer uma pós-graduação. Só que acontece, uma pós-graduação é uma coisa a longo prazo, né? São 18 meses para mais ou para menos, só que tudo aquilo. E eu falei, eu queria, saber atender esses pacientes, como que eu faço? Né, a princípio eu fiquei na pós mesmo, falei, vou fazer a pós, que Sim. inclusive estou fazendo, mas acabei começando bem depois, eu falei, vou fazer uma pós-graduação, que eu comecei a trabalhar com esses pacientes, né, no hospital à beira-leito, não que a gente não saiba o que fazer, a gente sabe, a gente é nutricionista, a gente sabe, né, cuidar
dos pacientes. Mas sabe quando você fala, tá faltando alguma coisa? Eu preciso saber mais a fundo, assim? E aí foi quando eu conheci. Quando eu te conheci. Mas aí eu fiz essa pós em clínica e estou iniciando uma também em oncologia, mas também para terminar ano que vem só, né? Sim. E Amanda, isso que você comentou, eu acho muito legal, que inclusive ontem também com a outra Nutra Essencial, a Aline, a gente falou que por coincidência ela também tem pós em clínica, e ela falou isso. Nós temos o conhecimento, é claro que a gente consegue ali agir, mas quando a gente se depara com um paciente oncológico que é tão complexo, a gente começa a perceber de que nós podíamos ajudar mais, realmente fornecer qualidade de vida e não ser algo tão superficial. E o mais incrível é que, independente do curso, né, de capacitação, que é o meu treinamento que você fez, isso não te impediu de buscar um título depois, né? Só que é isso que através da pós em oncologia, que é o que você está buscando. Mas o teu paciente precisava de você agora, Exato. né? Então ele precisava que você tivesse o conhecimento agora e não daqui a 2 anos, né? Quer dizer, peraí, fulano, para Isso. tudo. Não tá, o câncer não espera, né? E aí Uhum. eu queria que você explicasse, porque tem muita Nutra aqui, estudante que, enfim, não conhece muito a área hospitalar. Hoje você então comentou que você está num hospital que é referência na área de oncologia, mas é só pacientes oncológicos ou acaba vindo outros pacientes também? Não, são outros pacientes também. Na verdade, é um hospital completo, digamos assim. Ele atende de Ah, tudo. Então, temos UTI cardiológica, temos UTI geral, temos COVID, temos de tudo. Só que também atende pacientes oncológicos. Nesse outro que eu trabalhava, não tinha esse assim, quando um ou outro internava e tinha, né, internava por um motivo X e o paciente tinha um câncer. Mas às vezes, por complicações do próprio câncer, ele era transferido para outro hospital que era como referência sim. nessa área. Então lá eu não tinha. E aí nesse a gente tem uma ala, agora, né, mudamos todos os pacientes para uma ala só de oncologia, mas temos vários pacientes internados oncológicos, pacientes que lá descobrem, que lá começam a tratar, que internam para fazer a químio. Então é totalmente diferente, né? Então ali a gente tá, né? Eu tô cara a cara com um paciente oncológico que tá ali na minha frente para ser tratado, para ser cuidado. E a gente tem que estar Sim. pronta para isso, né? Perfeito. E então, todos os dias você tem um paciente ali, né? Seja um paciente que já está internado ou uma internação nova. E como que funciona essa questão das novas internações? Eles te avisam, né, que é um paciente oncológico, enfim, está numa área específica, então, obviamente, você relaciona. Normalmente chamam a nutricionista que está de plantão, chamam você, como funciona? Então, na verdade, lá nós somos divididas em alas, né, lá, e nós passamos em todos os pacientes todos os dias. Então, as nutris, claro que a gente tem ajuda também de estagiários, né, que são super, ajudam a gente, mas nós passamos em todos os pacientes todos os dias, sejam oncológicos ou não. Então, de manhã cedo, nós imprimimos o mapa, né, que a gente chama de mapa, que tem as informações dos pacientes. Então, eu tenho o nome, eu tenho a idade, eu tenho a dieta, né, que é o que interessa pra gente. E com esse mapa, com os leitos, com os nomes, nós vamos atrás da informação. Então, seja no computador, no prontuário, ou seja lá na enfermagem mesmo com o prontuário na mão, a gente pega a informação do paciente. Então, lá a gente vê o que o paciente tem. Lá tem toda a história, né, do paciente. Então, tem tanto a prescrição, que tem lá a prescrição de dietas, de medicações, e eu tenho a evolução, que ali eu vou descobrir o que o paciente tem, né? A história do paciente, por que ele tá ali comigo. Então, ali a gente vai ver um paciente com câncer de cólon em tratamento quimioterápico, porém está internado por uma queda de estado geral. Então, rebaixou, teve muitos sintomas, ele está ali. Ou é um paciente em tratamento de câncer de mama, mas internou para fazer uma cirurgia. Então, eu já sei, né, quem é o meu paciente. Ou é um paciente que, de repente, ele internou hoje, eu vou subir, vou passar nessa admissão, só que ele internou com sintomas específicos. E lá, ele fazendo exames, descobriu que tá com câncer, com uma leucemia, com câncer de cólon. E lá também a gente já sabe, né, com quem a gente vai lidar. Então, quando eu entro no quarto, eu já entro sabendo essa história clínica do paciente, mas lá dentro que eu vou conhecer o paciente, né, o ser humano. Então, lá ele vai me contar por que que ele tá ali, o que que ele tá sentindo. Então, nós como nutricionistas, a gente
perguntamos a nossa parte. Então, como é que você tá? Tá se alimentando bem? Tá com apetite bom? Ele vai falar, não, Nutri, não tô. Você vai falar, por quê? E aí ele vai começar a contar para você que ele tá sentindo isso, aquilo, que ele não consegue. E aí nós entramos com a nossa parte, agora sim, né? Já sabendo o que fazer. Vamos entrar com a nossa parte resolvendo o problema dele, né? Que é a falta, às vezes não tá conseguindo se alimentar bem por conta efeitos colaterais do tratamento oncológico, ou muitas vezes falta de apetite mesmo, o paciente está muito depressivo às vezes. Então, ali na beira-leito, a gente tem inúmeras situações, né, que podem acontecer, que a gente vai discorrendo ao longo dos dias os plantões, mas não somos avisados. Nós subimos, pegamos esse mapa e nós sabemos, né, porque eu trabalho 12 por 36. Então, no Sim. último plantão, eu sei quem eu deixei lá. Nesse próximo, eu sei quem vai estar lá e eu sei quem não estava lá. Então, a gente já anota aqui a admissão para pegar algumas informações essenciais e a gente vai passando em todo mundo e conversando e resolvendo. Mas, e tão essencial isso que você falou, porque parece algo óbvio e simples, mas por já ter tido experiência nessa área, eu sei que às vezes não funciona como deveria, né? Por diferentes motivos. Que é o básico, é isso. É antes de eu entrar no quarto do paciente, eu olhar o prontuário e olhar esse prontuário a fundo, entender o diagnóstico, qual é o tratamento, não só se está em tratamento, mas qual é o tratamento, quais são os sintomas, olhar os últimos exames, conversar com a equipe de enfermagem, enfim, a multidisciplinar que tiver ali na enfermaria. E aí no quarto, a gente estabelecer esse vínculo, se apresentar o nosso trabalho, né? Porque já presenciei nutricionistas que realmente se limitavam às perguntas mais básicas, mas não explicavam para o paciente a função delas ali, ou a cada conduta, né, que elas iriam tomar. Isso é tão importante, não só para o paciente se sentir seguro, mas para reforçarmos a nossa importância. E tem muitos nutricionistas na área hospitalar também, inclusive, que reclamam, né, que ficam um pouco chateados por talvez não se sentirem tão importantes quanto determinados profissionais, como se fosse uma profissão secundária. Mas é algo que eu sempre falo também. Muito de nos tornarmos referência, de mostrarmos a nossa importância, é a maneira como a gente se posiciona, é a partir do trabalho que a gente faz, como que a gente está dialogando com a equipe, com o paciente, né? Então, isso eu achei maravilhoso, isso que você contou para nós, porque é tão essencial e é muito importante aí que os nutricionistas, né, e futuros nutricionistas se atentem, né, a isso. E Amanda, eu queria saber de você, antes e depois do treinamento, né? Quando você iniciou nesse hospital, e aí tá, tudo bem, você era chamada para fazer a internação, ali a primeira visita do paciente na área, na aula de oncologia, você ficava, tipo, tranquila ou você ficava um pouco receosa, insegura? Não sei, como que você se sentia nesses primeiros contatos com o paciente oncológico? Bom, não vou dizer assim, receosa, porque o que eu falei, quando eu trabalhava no outro hospital, eu não tinha contato com esses pacientes. Então, para mim foi, nossa, que ótimo, vou conseguir trabalhar, né, com paciente oncológico. E só que assim, eu não tinha tanto conhecimento na área, então assim, conhecimentos específicos, técnicos, sabe, na prática, que o nome do curso já diz, na prática. Então, eu não tinha esse conhecimento. Então, ia, atendia normal o paciente, mas com toda certeza, depois, né, de tudo que a gente aprende de todas as aulas, a gente já entra lá, tenho certeza que já sabe o que vai fazer. Então, qualquer que seja o que o paciente vai te falar, você já sabe, né, o que vai fazer. E isso que você falou, nossa, é total verdade. O meu chefe, inclusive, o meu líder, ele fala isso, fala, o hospital, né, todo mundo tem que saber que vocês estão lá. Quem são as nutricionistas? Quem é a nutricionista da ala? Qual é o nome dela e a importância dela na equipe? Poxa, o paciente, ele tá internado. Muitas vezes, né, a maioria das vezes, ele tá no pior momento da vida dele. Ele tá internado, ele acabou de descobrir um câncer, ele tá fazendo uma quimioterapia, ele tá no pior momento dele. E você tá ali do lado dele, né? Você vai entrar no quarto, vai conversar com ele. Muitas vezes, o que ele quer é só conversar. Às vezes ele não tá nem interessado se você vai colocar alguma coisa para ele comer ou não. Ele só quer conversar um pouco com você. E o hospital é muito disso, né? Muito de você também se doar pro paciente.
Depois do treinamento, eu comecei a pensar em atender, inclusive vou também, né? Como é 12 por 36, eu tenho o outro dia livre, basicamente. Então, eu falei, e é uma das coisas que eu queria fazer após, mas é uma coisa muito demorada. E um dos motivos que eu fiz o treinamento também, eu falei, eu quero, na prática, saber como que é isso. E eu gosto muito dessa área. Hospital, eu não largo de jeito nenhum, porque eu amo. Eu amo esse beira-leito, conversar com o Sim. paciente. E você, num dia, eu saio de um plantão, ele tá de um jeito, sabe? Eu deixei ele tristinho, ele não tava se alimentando bem, a gente volta, a gente viu que deu certo, que a gente colocou pra ele, e ele já tá melhor, e ai, não consegui comer, tomou suplemento? Ai, só um pouquinho. E hoje já tomou, ai, já consegui tomar um inteiro. Nossa, você faz o seu dia, né? Ele tomando um suplemento e uma bolachinha que ele consiga comer, você já tá super feliz. Sim, sim. Então, tudo isso, né? E eu no curso também tem o dos cuidados paliativos, né? Também que você já vê também com outra visão. Então, assim, você trabalhar com esse tipo de paciente, né? Com paciente oncológico, não é triste, não é, é assim. Você vê várias situações, mas é tão bom o retorno que você tem, né? Principalmente a beira-leito, assim, que é ótimo. Então, assim, eu entro no quarto hoje e já sei o né? Se ele vai me falar que tá com náusea, se ele vai me falar que não tá conseguindo comer, se ele vai me falar a gente vai resolver. A gente, né, resolvemos juntos, claro. Ah, só você, Amanda? Claro que não. Eu tenho toda uma equipe por trás. Eu tenho mais nutricionistas, eu tenho a equipe da produção. Porque não adianta eu inventar alguma coisa para o paciente comer. As meninas da produção que vão correr atrás, né? Vão achar o que eu falei, que eu prometi para o meu paciente. Então, é toda uma equipe, né? Além da equipe Sim. multidisciplinar de enfermagem, médico, físio, nutri, essa equipe da nutrição mesmo, né? Como aqui a gente está falando para nutricionistas, a equipe da nutrição. Então, as técnicas, o pessoal da produção são essenciais também nessa parte do atendimento ao paciente hospitalar. Maravilhoso. Isso me fez lembrar muito as copeiras também, né? Porque assim, o elo que a gente tem com elas, elas vão ser as nossas melhores amigas. Sim. Primeiro, São nossos porque olhos, né? são os nossos, exatamente, elas são os nossos olhos. Muitas vezes elas vão ver coisas que nós não vemos, né? Então ela vai ser nosso braço direito ali no leito, no quarto do paciente. Um outro ponto, que é ela que vai ter que executar, né? Além dos cozinheiros ali da cozinha, as outras preparações mais rápidas de copo, organização, é ela que tem que fazer. Então é muito importante que a copeira entenda o porquê que ela está fazendo aquilo. Porque senão. E elas são assim. Lá vem a nutricionista do bate-bate. Nossa, tem que bater. Lá Tem que vem bater ela, né? açúcar, tem que bater vitamina, tem que bater não sei o quê. E aí, quando elas entendem e elas falam, não, pode deixar, vou te ajudar, a gente vai fazer esse paciente comer. E elas Uhum. ficam tão felizes também com o feedback do paciente. E é tão bonitinho, porque elas falam, olha, hoje ele tomou meio copo. Aí, tipo, é tão legal. Isso é muito É. importante, né, estabelecer esse vínculo com toda a equipe de nutrição. É isso que você falou, nós não estamos sozinhas, nós podemos estar lá representando a equipe, que muitas vezes não vai ser vista, mas é importante que a gente tenha uma boa relação com a equipe de produção, com os cozinheiros, com os copeiros, com os técnicos, se no hospital tiver técnicos de nutrição. Então é muito importante realmente, porque é toda uma equipe para que no final o paciente receba, né, aquele produto, aquela alimentação, aquele suplemento, é toda uma equipe por trás, né? E falando em equipe, como que é o teu relacionamento com a equipe multidisciplinar? Por exemplo, no hospital que você atua, existe alguma reunião multidisciplinar ou alguns locais chamam de pit stop, né? Que é aquela reunião mais rápida de enfermagem junto com o resto da equipe, ou não, se você não tem esse tipo de reunião e se você quiser alguma informação, você tem que ir atrás. Como que funciona? Bom, lá, né, no hospital em que eu trabalho, é reunião multidisciplinar com todos, incluindo nutrição, na parte, sem ser, claro, terapia nutricional, né? Nós não temos. Porém, nós temos total liberdade e aquilo que eu já tinha comentado, que o meu chefe sempre fala: sejam vistas, vão atrás, perguntem. Então, quem trabalha na área hospitalar e, né, e quer fazer parte não só oncologia, mas outra, você você tá com dúvida, você quer pedir às vezes para o médico, mas tem uma dieta, o paciente está prescrito. Talvez ele consiga comer algo, o paciente oncológico você quer que ele coma. Então ele talvez consiga comer algo que naquela dieta eu não posso mandar. Vai atrás do médico, liga onde está o doutor, onde está. Doutor, ó, Amanda, nutricionista, paciente tal, tá assim, assim, assado. Ele talvez consiga
Acabou. Então, o médico vai lá, ele prescreve. Você vai explicar para o médico a importância de mudar aquela dieta. Com a enfermagem, muitas vezes a gente está passando visita e tem fisioterapeuta, né? Então, às vezes, até o próprio físio ajuda a gente também a perguntar alguma coisa, a saber alguma coisa, né? Como que tá aquele paciente, se ele tá conseguindo ficar em pé, se não tá, se tá sem força, não tá. Para a enfermagem também. Então, assim, nós não temos essa reunião, mas temos e devemos ir atrás. Então, vamos ver, a gente não achou a resposta no prontuário? Pergunta para o médico, pergunta para a enfermagem, pergunta para o técnico de enfermagem, né? Que são vários, né? Entram no quarto mais vezes, né? Do que a própria enfermeiro, enfim. Então, assim, a gente não tem essa reunião, mas nós temos total liberdade para ir atrás e perguntar, e devemos fazer isso, né? Que é o Perfeito. papel da equipe no multidisciplinar. Perfeito. E é isso. Quem não é visto não é lembrado. E se você não tá lá, se for alguma situação muito específica, eles vão até atrás de você. Mas Sim. normalmente eles não vão parar toda a rotina deles para, ai, peraí, deixa eu pedir a opinião do nutricionista. Então é muito importante que a gente se faça presente, né? Que eles notem a nossa existência, que eles saibam que podem confiar também no nosso trabalho, principalmente os oncologistas, né? É importante que a gente entenda que eles têm uma responsabilidade muito grande, né? O médico responsável. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante, todos os profissionais ali são essenciais, não tem um mais do que o outro, cada um tem ali, talvez, obviamente, uma atuação diferente, uma responsabilidade diferente, e o oncologista é a cabeça da equipe, né? Mas todos são importantes. Mas a responsabilidade do oncologista ali é muito grande na hora de assinar, prescrever, e ele precisa confiar na equipe dele multidisciplinar, no enfermeiro, no fisioterapeuta. Peraí, o nutricionista está pedindo para eu colocar tal suplemento, porque às vezes no hospital a gente não tem essa autonomia, precisa um médico. Não, peraí, mas eu conheço esse nutricionista, por que que ele está pedindo isso? Às vezes o oncologista não sabe o benefício de determinado suplemento, né? Não é a função dele ali. Então é muito importante que a gente se coloque, se posicione, não com achismos, mas com conhecimento técnico, né? Sempre com respeito. Às vezes não vai ser de primeira, mas na segunda, terceira, continue insistindo. E assim vai, você vai se destacando, né? E a equipe toda vai começar a te ver com outros olhos. E até tenho uma experiência que no hospital, não no segundo, mas no primeiro que eu trabalhava, tinha essa reunião. Até falei que é pit stop porque ela era esse o nome. E era com todos os membros da equipe. Às vezes, um oncologista participava quando ele estava lá. Só que o que, que era importante? Se você não falava, ninguém te obrigava a falar, né? Então, eles iam correndo os casos. Então, é muito importante que também não só você participe, se no local que você trabalha tem essas reuniões, mas que você fale, pergunte, se posicione, né? Porque também fica um vaso de planta lá na reunião, né? Quer dizer, tanto faz se você estava lá ou não. Então, é importante que você se posicione também, né? Uhum. E, Exatamente. e Amanda, o que eu queria te perguntar se você tem como explicar para nós, né, dizer para nós assim, antes do treinamento, né, antes de você conhecer o meu método, tal, me conhecer, você tinha um problema? Você sentia que precisava melhorar determinada coisa ou conduta? Ou às vezes você tinha uma dúvida específica? Você tinha um problema real que precisava ser solucionado? Olha, problema, eu não sei se eu posso chamar de problema. Que em janeiro, quando eu iniciei nesse hospital novo, que era 12 por 36, eu nunca tinha trabalhado 12 por 36, eu trabalhava todos os dias. Então, eu sou uma pessoa que todo dia eu tô fazendo alguma coisa. E de repente você se vê 36 horas sem fazer nada. Aí eu falei, olha, né, eu preciso trabalhar. Eu falei, vou atender. Mas emagrecimento, esportiva, nunca foi assim a minha. Eu sempre gostei Sim. muito de clínica, né? De clinicar, de patologia. E aí eu falei, por que não trabalhar na área que eu sempre quis, que eu sempre gosto, que é oncologia? Mas eu falei, tá, mas e aí? Vou trabalhar com oncologia, mas eu preciso de conhecimento. Que eu falei, não que a gente não saiba, a gente sabe, mas é diferente. Você tá aqui 1 hora na consulta com o paciente, né? Ele vai contar para você os tratamentos, são nomes estranhos, são Sim. medicamentos estranhos. E se você não sabe, você precisa estar pronta para isso. Então eu falei, eu quero me preparar, né, para saber atender com excelência, né, com fazer um plano alimentar assertivo, né, que nem diz, para o meu paciente, porque é totalmente diferente o beira-leito
do Sim. consulta, de você montar um plano alimentar para o paciente, embora seja o mesmo paciente, por mais que eu possa atender um paciente lá, passe meu contato e eu atenda ele em consultório, são condutas diferentes, são momentos diferentes daquele paciente. Então eu falei, eu preciso, esse seria um problema, eu falei, eu preciso saber o que que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer para atender? E eu já estava com essa ideia faz tempo, aí eu achei, por nessas propagandas do Insta, que diz, né, as divulgações, que inclusive eu até comentei com você que eu descobri que eu já tinha conhecido antes e não sabia do cartãozinho que a Jaqueline tinha entregado para mim, que eu falei, nossa, que coincidência, gente. Falei, que coincidência, por que que eu não procurei antes? Que tava na semana também da nutrição oncológica. Aí eu comecei a ver os vídeos, vi tudo. Deu segunda-feira que você abriu a inscrição, mas eu tava na cama deitada e foi ali deitada na cama que eu já fiz a inscrição. Acho que foi a primeira. Falei, não, vou fazer porque eu preciso. E agora tô com os planos, só tô terminando, assim, mais... essa parte mais burocrática, teórica. Tem o Nutribox, que você disponibiliza 1.000 coisas, né? Pra super ajudar a gente também, que me ajudou demais. Mas só tô também terminando algumas coisinhas pra também começar a atender. E agora, sim, com assertividade. Eu já sei o que vou fazer quando aquele paciente estiver na minha frente. Eu não vou tremer, né? Agora eu já sei o que eu vou fazer. Legal, legal. E o que que você viu de diferente depois que, né, você conheceu o tratamento, tudo? O que que você viu de diferente em mim e no meu método, né? No método que eu ensino no treinamento? O que que foi o diferencial para você? Ó, o que eu gosto, até do nome, né, que ele já chama, não sei se vai continuar, é nutrição oncológica na prática. Então, é ali, é na prática, como você dá o problema e você dá a solução. Então, o paciente está em quimioterapia vermelha fazendo isso com sintomas assim, o que fazer? Aqui, o que fazer? O paciente está com câncer, tal, tal, tal. Então, assim, a gente é totalmente guiado. Então, a gente é totalmente guiado, tanto o tipo de câncer, o tipo de tratamento, o que, né, qual a conduta, se o paciente está com certo tipo de sintoma, como, né, encaminhar esse paciente. Então, assim, desde planos alimentares, né, exemplos, e até da parte que uma parte que eu gosto muito, que são os cuidados paliativos, tem esse módulo que eu achei muito, muito demais, que todo mundo acha, né, que paliativo é fim de vida, paliativo, daqui 3 dias, e não é, e nunca foi isso, né? E hoje em dia até o pessoal tá com outro, né, um outro jeito de olhar, mas não tanto. Ainda tem muita gente que acha que é isso, né? Paciente paliativo, cuidado paliativo, uma coisa que você até comentou na aula. Paliativo nem vou entrar para passar visita. Não, você vai entrar sim para passar a visita, você vai conversar com esse paciente, às vezes com o acompanhante, né? Porque é paliativo que o paciente só tem uma semana de vida, não necessariamente. É ali que ele está precisando de alguém, né? É ali que ele precisa de alguém do lado dele. Então, o jeito, né, que você fala, que você passa, assim, é sensacional. É assim, realmente. E assim, funciona tanto para a parte hospitalar, né? Que é a minha parte, tanto para a parte de consultório, que é o que também já estou querendo fazer. Então, eu trabalho em hospital, será que serve? Para mim serve. Total, porque ali você atende pacientes oncológicos também no hospital. Você atende vários outros, mas se você trabalha em um hospital específico, você atende pacientes oncológicos. Então, assim, nossa, ajuda total, demais mesmo. Legal. E isso que você falou é importante. Eu atendo outros pacientes na área hospitalar, ambulatorial, mas às vezes eu atendo paciente oncológico. Não importa. Se você atende paciente oncológico todos os dias, uma vez por semana, você precisa saber o que você está fazendo, né? E algo assim que eu sempre alerto o pessoal: olha, eu sou especialista em oncologia, eu me capacitei para atuar nessa área. O meu paciente é diferente do seu? O meu paciente merece mais do que o seu? Não. Ele precisa do mesmo atendimento, da mesma qualidade de atendimento. Você precisa saber tanto o que fazer como eu. Você precisa ter condutas assertivas como eu. Então, é independente da frequência, se você está numa área onde você vai se deparar com o paciente oncológico, você precisa se capacitar. Pode não ser a área dos seus sonhos, que você queira depois fazer uma pós, né? Que nem você, que se realizou nessa área, que agora vai até atender em consultório. Eu acho isso demais, ver essa evolução de vocês. Eu tô super feliz. Talvez não seja a realidade de muitos, né? Não quero, não é essa área.
beleza, você não precisa da sequência, mas você precisa, pelo menos, ter uma noção, se capacitar para ter condutas ali mais assertivas e melhores resultados, né? Bons resultados. E teve alguma situação específica que você aplicou o meu método, ou às vezes melhorou algo que você já fazia com qualidade, mas você falou, nossa, a Aline deu uma dica na aula, tal, a Aline ensinou um outro método, uma outra ferramenta, eu vou tentar aplicar, que você viu alguma diferença? Teve alguma situação que você aplicou o conteúdo e falou, nossa, olha, né, que funcionou? Tá? Foi? Tá. Temos pacientes oncológicos lá, então todos os dias a gente. Ih, travou. Tá me Tá me escutando? ouvindo? Tô, tô. Tô. Tá. Então, todos os dias a gente atende, então não tem como você não colocar em prática todos os dias. Seja, então, o paciente, ele tá com mucosite, o paciente, ele tá nauseado, então a gente vai lá e já relembra, a gente né, muda a consistência, a gente vai no mais geladinho, naquela coisa que seja mais refrescante para o paciente. Então, lá também, o que é muito legal é que os médicos, a gente precisa pedir para os médicos, mas eles prescrevem picolé para os pacientes. Que às vezes o que vai aliviar, né, aquela náusea, ou às vezes o que ele consegue é um picolé. Então, a gente pode pedir para o médico prescrever picolé para o paciente. Então, a gente vai colocando, então, fracionar. Embora comida, né, os horários do hospital sejam bem fracionadinhos, né, de 5 a 6 vezes, geralmente, a gente pode pedir o que eu falei. Você tem a copeira como sua aliada, você tem tudo. Então, você fala, olha, ele precisa comer mais fracionado. Olha, quando você for mandar para ele, manda assim, mas manda em duas, né? Porque quem sabe ele consegue comer de pouquinho. Você explica realmente para a copeira, ela super te ajuda. Ela fala: "Olha, manda, ele comeu tudo. Olha, ele não tá comendo, viu? Porque eu passo, porque o paciente tem muito disso, né? Você fala: "Tá comendo? Tô comendo". Então tá, aí você vai falar com a copeira: "Ah, não, vou colocar isso aqui, vou tirar porque ele falou que comeu". Quem disse que comeu? Comeu nada. Fui recolher, olha só como é. Então assim, elas são essenciais também. E elas ajudam muito, porque às vezes com uma informação que elas passaram, a gente pode voltar no quarto e melhorar alguma coisa que às vezes o paciente não quis falar. Então você vai lá e fala, não, então qual que é o seu problema? Você não está conseguindo comer a comida? Então a gente tem então, um creme, a gente pode tentar, a gente adiciona módulos de proteína, né, para não ter não prejudicar a quantidade de proteínas do dia, a gente adiciona módulo lipídico, não tem problema. Eu preciso é que você me fale o que você consegue comer, que com o que eu tenho aqui, né, com base no que eu tenho, eu vou te ajudar. Aí a gente vai adaptando textura, consistência, temperatura, tudo isso. Então, assim, não tem como nenhum dia a gente não aplicar alguma coisa que a gente aprende, porque realmente são todos os dias, né, que a gente tem paciente e todos os dias eles têm necessidades diferentes que a gente está ali para suprir. Legal. E teve alguma ferramenta do Nutribox que mais te ajudou? Ou alguma aula que você mais tenha gostado das que você pôde fazer até agora? Olha, do Nutribox eu gostei de várias coisas, né? Que você disponibiliza, até de probióticos. Nossa, achei super legal. E das aulas foram as duas. A do cuidado paliativo, que eu achei muito, muito boa mesmo, adorei. Do cuidado paliativo eu ia falar das receitas, mas também tem mais uma. Das receitas também que são super... Nossa, e assim, em 5 minutos, eu falei, gente, em 5 minutos ela tá explicando uma receita que super vai ajudar o paciente. E das aulas sobre os tratamentos mesmo, porque é uma aula bem que você entende realmente, né? Porque uma coisa é você entrar no quarto do paciente, saber que ele tá fazendo quimioterapia, rádio, ok. Outra coisa é você saber, né, sobre o tratamento, como quais são os sintomas. Então, tal químio é isso, tal remédio é isso, tal medicação é isso. Então, você já sabe, né, às vezes, o que te espera ali no quarto. Então, você entende, né, você sabe com o que você está lidando quando você entra naquele quarto. Você está conversando com o paciente, mas você sabe, né, além. Porque você numa consulta, creio eu, como eu nunca atendi, mas creio eu que ele vai discorrer. Então, ele vai falar o que ele está fazendo, qual é a medicação no hospital. E a gente também nem tem tempo para isso, né? No Sim. hospital, ele não vai ficar ali falando para você que ele fez tantas sessões, então isso, então aquilo. Então, a gente lê o diagnóstico, a evolução, e com base naquilo a gente já sabe, né, o que o paciente tem. Então, se eu falar todas as aulas preferidas, eu vou ficar aqui. Não, isso que você falou
do tempo, que agora você usou a palavra tempo que me chamou a atenção, é verdade. Uma das dúvidas que os nutricionistas hospitalares têm é em relação ao tempo, né? Já recebi comentários como esse, mas é que o tempo de atendimento em consultório é diferente da área hospitalar, na área hospitalar nós não temos muito tempo, então como fazer uma avaliação adequada? E assim, né? Na verdade, você pode e deve fazer um bom rastreamento e avaliação nutricional adequados, independente da sua área da área que você atua, seja hospitalar, ambulatorial, de consultório, quer, né? Nós temos hoje ferramentas de triagem consideradas padrão ouro, avaliação nutricional considerada adequada para pacientes oncológicos, onde nós podemos ali, que são de baixo custo, que é fácil de você aplicar, é rápido e que vai te fornecer respostas importantes para você dar um diagnóstico nutricional e tomar uma conduta. Então, não é desculpa essa questão do tempo. O que difere na consulta de consultório é que é um tempo realmente muito maior, onde você vai ter muito mais tempo para ter esse diálogo, onde você pode montar um plano alimentar individualizado junto com o paciente, incluir outras ferramentas de avaliação. Mas no hospital você precisa de algo mais dinâmico, então tem esse por trás que você comentou, que o nutricionista precisa ir atrás da equipe do prontuário. Na beira-leito é um pouquinho mais rápido, mas ainda assim existem ferramentas que foram criadas para isso, que foram criadas para isso. Então é possível sim fazer uma boa avaliação nutricional. Então é incrível que você falou isso, porque me lembrou desses comentários. Então realmente dá para fazer sim uma boa avaliação. E até tem algumas duvidazinhas aqui para nós. Ó, a Carla perguntou, acha linda essa área, e ela falou que dá um medinho de atuar na oncologia. E, Carla, não tenha medo não, se capacite e vá agir. Porque, nossa, Amanda, me fala se não é, os pacientes precisam de nós, Carla. E assim, muito, muito. O que eles precisam. E assim, não tem poucas, né? Eles precisam de de pessoas que estão dispostas, né? Porque não adianta, sejam dispostas a essa área, porque é isso que eles precisam, né? De alguém para cuidar deles. Sim, Amanda, saiu um pouquinho. Estamos aqui para isso, né? Sim, saiu um pouquinho cortado o início que você falou. Eu não lembro que começo que eu falei. Você comentou que tem poucas nutricionistas na área, alguma coisa assim, porque saiu. Isso, porque a área, se a gente parar para pensar, a gente for comparar o emagrecimento esportiva com a parte oncológica, a diferença é gritante. Então, assim, são pacientes, é muita demanda de paciente para poucos profissionais. Então, não tenha medo, se você gosta, seja a área hospitalar, seja a área ambulatorial, né, a área de consultório, se capacite que se você gosta, você vai conseguir fazer o seu melhor, com certeza. Não tenha dúvidas. Perfeito. E muito da insegurança vai embora quando você começa a atuar, né? Isso para tudo. É o exemplo que eu dou. Tudo bem que a oncologia, às vezes a gente tem aquela coisa por trás, nosso paciente com câncer. Mas em qualquer área, você vai ter uma certa insegurança, um certo medo no primeiro paciente, né, você for atender. Né? Então, se você for atender, por mais que seja, por exemplo, emagrecimento, esporte, materno infantil, é a primeira vez que você vai atender, que você vai conversar com alguém que está ali depositando esperança, seja lá qual for o objetivo no teu conhecimento, é normal que você se sinta um pouco inseguro. E aí você vai praticando, né? E você vai se tornando cada vez mais segura nos teus atendimentos. E ela perguntou aqui também se precisa ter residência ou pós para atender na área hospitalar. Não precisa ter residência e não precisa ter uma pós, necessariamente. Alguns hospitais, dependendo da vaga, pedem, como até a Amanda comentou, que você tenha uma pós-graduação na área clínica, ou que você tenha. Tem um outro nome que se dá, agora eu esqueci, mas que você tenha um curso ali na área clínica. Mas tem muitos hospitais também que não pedem isso.
tá? Deus. Então, por exemplo, eu desejo atuar na oncologia. Você não precisa ter residência na oncologia. Você precisa se capacitar, ter o conhecimento e começar a atender. Não é um impeditivo, tá bom? Então, não é um impeditivo. Inclusive, no hospital que eu trabalhava, conheci nutris que entraram depois de mim, que não tinham nenhuma pós, que depois de entrarem no hospital, que iniciaram a pós. Então, assim, é tranquilo, depende da vaga. E a Milena comentou. Calma, a Thais comentou, Amanda, você pretende atender no seu consultório pacientes oncológicos pediátricos, porque é um pouco mais difícil atender esse público. Você gosta? A Amanda travou, Travou. gente. Daqui a pouquinho eu pergunto para ela. Oi, Amanda. Voltou. Tem uma perguntinha para você. Travou. Oi. Tem uma perguntinha para você. Perguntaram se você, quando for atender em consultório, se você tem o desejo de atender também pacientes pediátricos oncológicos. Sim, sim. Inclusive, na faculdade, né, eu gostava já muito dessa área. Meu TCC iria ser sobre oncologia, mas por questão de comitê de ética, tudo isso ia demorar, acabou não sendo. E o meu primeiro estágio foi em clínica, que ali eu já também já tive certeza do que eu queria, e foi na Santa Casa aqui de Santos, e eu peguei a parte de oncologia pediátrica. E aí eu falei, gente, é isso mesmo que eu quero. E depois disso eu acabei não trabalhando mais com oncologia pediátrica, mas sim, também eu gosto muito dessa parte, também pretendo pegar essa área. Legal. Na época da residência, eu fiz um mês de estágio no GRAAC. É outra realidade, né? Nossa, é outra realidade, mas precisam também, porque se na oncologia geral já tem pouco nutricionista, na pediátrica, então, menos ainda, porque também não é todo mundo que quer atuar na pediatria. Deixa eu ver aqui, tem uma outra perguntinha. Atualmente nessa área temos bastante procura ou não? Digo na questão de facilidade de emprego. Mari, com certeza, porque assim, primeiro, o nutricionista oncológico ele pode trabalhar no hospital geral ou num hospital com especialidade, né? Então, que eu digo referência em oncologia. Além disso, você pode trabalhar com home care, você pode trabalhar em consultório, abrir seu próprio consultório. E na dúvida, faz uma pesquisa. Quantos nutricionistas oncológicos tem aí na tua cidade, na tua região? Tenho certeza que ou não vai ter, ou se tiver, vai ser muito pouco, né? Tem bastante, sim, área de atuação. Você pode trabalhar com atendimentos online, se você não tiver seu próprio consultório, em ambulatórios, em clínicas particulares de oncologia, né, que existem. E assim, demanda tem muita, muita demanda e poucos profissionais capacitados, né? Então é uma área onde o nutricionista é essencial, é imprescindível que você tenha um nutricionista na equipe, mas tem pouca gente atuando, né? Então os profissionais que existem, inclusive, estão sobrecarregados, né? Eu falo por experiência própria. Então é muito importante que se levantem sim outros colegas nutricionistas para atuar na área da oncologia, tá? Fica aí de exercício de casa você procurar no Google, rede social, quantos nutricionistas oncológicos tem. Inclusive, se alguém tiver algum outro meio sem seu celular que está vendo a live e quiser fazer essa pesquisa agora e colocar aqui na resposta para nós, eu vou achar super legal, tá bom? Então, fique tranquila em relação à facilidade de emprego. E observação, notícia quentíssima para vocês. Não sei se vocês viram, mas há um mês atrás começou a circular uma notícia de um médico oncologista aqui de São Paulo, que ele estava alertando a comunidade médica, inclusive dando aula para os estudantes em medicina que vão se formar agora, alertando esse pessoal que a demanda vai aumentar nos próximos anos devido aos diagnósticos tardios por conta da pandemia. Muito diagnóstico tardio, câncer avançado. Se nós tínhamos a preocupação do sistema público de saúde quebrar, né, por conta do Covid, ele disse: o nosso outro problema agora vai ser o câncer, porque vai superlotar o sistema, tá?
Pessoas que vão precisar de cirurgia, pessoas que vão ficar na fila de transplante, pessoas que vão precisar ser submetidas a tratamento antineoplásico e vão precisar de equipe especializada, tá bom? Podem procurar, que a notícia é verdadeira. Tá? Procurem. Infelizmente, tá, gente? Muito subdiagnóstico por conta da pandemia. É, da internet oscila, é assim mesmo, que bom que deu tudo certo. Eu tava aqui respondendo algumas dúvidas. Eu acho que tem uma. Deixa eu ver, não sei se era para você. Eu mesma não tenho interesse de trabalhar com crianças pelo apego emocional. Acredito ser difícil trabalhar com os pais também. É, isso é algo importante, né? A família como um todo é acometida pelo câncer, independente da idade do paciente. O câncer é uma doença que acomete, né? Também os familiares, mas com criança, até por conta da dependência, do vínculo com Mais os pais. complicado mesmo, é bem mais. E é o que ele falou, você trabalha com a criança, mas muito com o pai também. Até porque, né, como nutricionistas, vamos passar planos alimentares, vamos falar estratégias e vamos passar tudo para os pais, né? Dependendo da idade da criança, os pais é quem vão, né, disponibilizar e fazer tudo aquilo para a criança. E tem o emocional também, que é totalmente, eu acredito que seja totalmente diferente dos adultos, mas quem Sim. gosta. Olha, tem bastante perguntinha aqui, Amanda. Eu vou começar a compartilhar com você, tá? Ó, a Rafaela perguntou: quais são os tipos de dieta que tem no hospital? Acho que ela está perguntando sobre aqueles padrões, né? Dieta geral. Ah, de VO, né? No terapia nutricionais temos a parenteral e a enteral, quando há impossibilidade, né, do paciente se alimentar via oral. E lá, né, falando sobre onde eu trabalho, nós temos a dieta geral, né? Então, sem restrições. Temos as dietas para diabetes e hipossódica, que hipossódica é para o controle, né, do sódio. E a DDM, que a gente chama de diabetes, é como se fosse uma geral na consistência, mas para ter o controle glicêmico de pacientes diabéticos. Temos a leve, que a gente não manda nada cru, né, só sempre coisas cozidas. O feijão a gente não manda inteiro, a gente manda mais batidinho. Temos a dieta pastosa, que é realmente tudo bem pastosinho. Então, purê, sopas, o arroz mais pastoso, o legume sempre bem molinho. E temos a cremosa, ou cremosa, pastosa liquidificada, que é em forma de creme mesmo. Então, a gente bate a proteína junto com o caldo do feijão, junto com o legume, a gente fornece proteína, vitamina, mingau, que é os pacientes realmente que têm um grau de disfagia, né, mais elevado, a fonoaudióloga passa e vê se realmente precisa dessa dieta, se precisa de espessante nos líquidos. E tem a líquida. Então, líquida realmente para o paciente que às vezes é um pós-operatório de uma doença, de uma cirurgia do trato gastrointestinal, líquida sem resíduos também. E aí vai discorrendo, né? Dependendo da cirurgia, né? Da patologia do paciente, é uma dieta específica que o médico que prescreve, né? E a gente vai seguindo. Perfeito. E aí, agora que você relatou os tipos de dieta, né? Me veio à cabeça como o nosso trabalho é desafiante como nutricionista oncológica, porque pensa bem, paciente com, dependendo do tipo do câncer, um alto catabolismo, tem uma necessidade calórica e proteica aumentada, tem efeitos colaterais do tratamento e por alguma razão está com uma dieta cremosa. Mas como para aumentar a caloria? Então, assim, é realmente importante que a gente Exatamente. conheça técnicas, módulos, suplementos, para que a gente possa alcançar as necessidades, né, do paciente, driblar os efeitos colaterais que ele conseguir ingerir, né? Então, realmente Uhum. desafiante. Ó, tem mais perguntinha aqui, vamos lá. Rafaela também perguntou: quais ferramentas de triagem vocês utilizam? Como que é o fluxo? Qual que é a que você utiliza no hospital que tu trabalha, Amanda? Lá a gente usa a NRS 2002. A gente tem a técnica, né? A Gabi, ela passa em todas as admissões e vem em risco. Automaticamente, o paciente oncológico já entra como risco nutricional lá pra gente. Então, paciente crítico em UTI, na terapia intensiva, e paciente oncológico já são considerados pra gente automaticamente pacientes de risco. Então, a gente já entra com a suplementação e diariamente a gente vai passando as visitas para ver a aceitação, dependendo, né, do tipo de suplemento que foi ofertado. A gente tem o específico que a gente usa para paciente oncológico, que é o FortiCare que a gente usa lá, mas às vezes não é bem aceito, né? Então a gente muda Sim. e a gente vai ter que ir modulando
na dieta o restante, né? Às vezes tem paciente que não aceita de jeito nenhum suplemento. Você quer que ele tome só um e ele não aceita de jeito nenhum. Então você vai ter que colocar tudo na alimentação. Mas a triagem lá que a gente usa é NRS. Perfeito. E Cris falou que automaticamente o paciente oncológico vai para risco. Vocês conseguem fazer isso dentro de 24 horas ou vocês têm uma margem maior? Amanda, eu perguntei se quando vocês fazem essa triagem, você comentou que o paciente oncológico vai direto para o risco classificado como risco nutricional. Vocês conseguem fazer isso dentro de 24 horas ou vocês têm uma margem maior para fazer essa triagem? Sim, conseguimos lá. Tem a MTN, né, a equipe multidisciplinar, e a técnica da MTN quem faz essa triagem. Então, todos os dias é cedo, ela também faz essa impressão, né, dos pacientes e ela passa em todas as admissões. Tá. Deu uma travadinha. Então, se tem uma admissão de sábado ou de domingo, nós passamos a entrega cedo para o médico, né, para o nutrólogo, que é ele quem prescreve os Deu uma suplementos. travadinha aqui, Amanda. Eu vou tentar resumir o que você falou, que eu peguei algumas partes. Você fala se eu falei certo ou não. Pelo que você relatou, vocês conseguem fazer em 24 horas, que tem uma pessoa da MTN que faz essa triagem diariamente e relata para vocês os casos de risco nutricional, é isso? Isso, ela passa e a gente, na evolução do paciente, a gente vê que quem faz é o nutrólogo, ele que prescreve. Então, a gente vê que tá, diz nosso paciente que está de suplemento ou não, né, tá em risco ou não, e a gente continua passando de qualquer maneira, a gente passaria todos os dias. De fim de semana, nós quem fazemos a triagem, as nutricionistas. Então, ou seja, desde fim de semana a dia de semana, a gente está triando o paciente todos os dias, que o quanto antes entrar, né, com a terapia nutricional, melhor. Perfeito. Vou aqui colocar outra perguntinha para a gente responder. Perguntaram, estudante é legal já ir pensando em estágios? Com certeza. É, assim, não depende da universidade, mas normalmente as universidades dão algumas opções para você escolher, né? E eu acho que assim, na faculdade a gente vai ter uma visão geral, bem geral, das áreas de atuação do nutricionista, né? Produção, nutrição coletiva, enfim, clínica. Mas eu acho que se você já tem um gosto, né, pela área clínica, acho que você Em tem que geral. focar num bom estágio nessa área, tentar garantir um bom estágio, com certeza. Eu acho que é bastante válido, até para você se sentir mais preparada também, né, na hora de sair da faculdade. Vou colocar aqui outra perguntinha para nós. Como captar clientes? Como captar pacientes? Amanda, a internet dela que estão. Vocês estão me escutando, gente? Apesar da internet da Amanda estar oscilando um pouco, coloquem aqui para mim, tá bom? Bom, como captar clientes, pacientes, né? Eu acredito que a pessoa tenha mandado pensando em consultório. Ó, gente, em relação ao consultório, né? Porque no hospital, enfim, o paciente chega até você. Mas em relação a consultório, clínica de oncologia, home care particular, é importante que vocês se divulguem em diferentes meios. Então, fazendo parcerias com profissionais que atendam também pacientes oncológicos, em locais que os pacientes oncológicos frequentam, talvez empórios, lojas de produtos naturais, entre outros. De se divulguem nas redes sociais, né? Mostrem o seu trabalho, coloquem conteúdos de valor que realmente solucionem a dor, né, do paciente oncológico para que eles possam se identificar com vocês. Palestras, entrevistas, workshops, oficinas culinárias, são meios de atrair
esses pacientes, tá bom? Amanda, muito obrigada, adorei ter você aqui comigo. Foi muito bom saber também como que o treinamento tem te auxiliado nos teus atendimentos. Tenho certeza que você ajudou muita gente através dessa live, muitos colegas de profissão. Queria estar agradecendo do fundo do meu coração e quem sabe a gente marca outras lives também. Uhum. Bom, queria agradecer pela oportunidade. Obrigada pelo. Aproveitar, né, que a gente está aqui cara a cara já para agradecer pelo treinamento. Eu acho que eu terminei. A única que eu não assisti, para dizer que eu não já terminei, foi a do educador físico. O restante eu já engoli tudo. Então, assim, obrigada. Quem estiver assistindo aqui já preparando o esquenta já para a semana, vale super a pena. É não só para a área, né, de clínica, né, de consultório, mas como vocês puderam ver, para a área hospitalar também ajuda demais. Demais mesmo. Então, e assim, é uma área que para quem gosta, teve pessoal que falou: eu amo essa área, eu quero, como que eu faço? Invistam em conhecimento, invistam em capacitação e só vão, porque é uma área realmente assim ótima, maravilhosa, sensacional. Legal, Amanda. Muito gostoso ver essa tua paixão também pela oncologia, porque é disso que a gente precisa, de profissionais capacitados e apaixonados, né? A oncologia precisa de profissionais Uhum. com todo esse amor. Ó, muito obrigada. Um grande beijo para você.